Pessoal, o governo Lula já acabou. Já tá. Hoje ele é um zumbi que vai cumprir aí o restante do mandato, talvez se chegar até o final do mandato, mas eleição sabe, é fora de cogitação reeleição do Lula, aprovação popular do Lula tá uma previsão de que tá em 37% e eu não acredito nessas pesquisas. Para mim, ele não tem 20% de aprovação. É um cara que, se andar nas ruas hoje, é xingado. É um cara que, se andar nas ruas hoje, ninguém quer saber do Lula. Tá todo mundo com raiva. Quem votou e quem não votou no Lula. É fato. E aí, eu quero mostrar isso para vocês hoje um pouquinho através dessa matéria do Poder 360. Banqueiros e empresários assinam carta em defesa da democracia. Isso aqui aconteceu em 2022. Segundo eles, Bolsonaro atacava a democracia. Então, um documento defende processo eletrônico de votação e critica o que considera ataques infundados às eleições. E, segundo eles, defenderam o voto útil porque o Bolsonaro poderia ser uma ameaça à democracia. Dentre esses banquetes, nós podemos citar vários, mas tem três aqui que eu quero colocar para vocês. Essa semana, o Amoedo, vocês devem ter visto também, que falou o quanto o governo do Lula é assustadoramente ruim. Né? Mais um petista que pulou fora do barco. Fez defesa pela democracia, defendeu o governo Lula e pulou fora do barco. Mas olha só aqui que interessante. André Esteves, dono do BTG Pactual. Pois é, o André Esteves foi um desses banqueiros que assinaram a Carta pela Democracia e que acreditava que o Lula era maravilhoso, era uma florzinha que ia ser ótimo para o nosso Brasil, né? Mas olha só, conhecido pelo otimismo, André Esteves, do BTG Pactual, agora está pessimista com o Brasil. Demorou, hein, filho? Esteves disse que Lula é mais ideológico do que foi em seus dois mandatos anteriores e que nenhum de seus auxiliares atuais o contradiz como no passado. Ou seja, autoritarismo, mas não era a carta pela democracia? Ele também já postou aqui, né, matéria do BTG atual aqui, reeleição de Lula é dificílima, diz André Esteves. Ou seja, Lula não volta. Não tem como alguém em sã consciência achar que o Lula ganha uma eleição. É só se for muito burro para acreditar que o Lula tem capacidade para ganhar uma eleição nos dias atuais. O André Esteves aqui está certinho. Não tem qualquer possibilidade. Então, assim, é inevitável que a direita vai ter uma ascensão novamente em 2026. Não vai ter, mas vão deixar inelegível, vão fazer isso. Cara, é a força do povo. O que aconteceu no Rio Grande do Sul agora vai ser mais um motor gigantesco para eliminar de vez esse discursinho da esquerda do Brasil. Porque a ineficiência do governo, a ineficiência do Estado, escancarou que a promessa da picanha e cervejinha era uma metáfora mentirosa. Outro que pulou fora do barco foi o Armínio Fraga. O Álvaro Gribel fez uma publicação aqui. Em entrevista com o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, do ponto de vista fiscal, acho que o Brasil deveria ter sido rebaixado, disse. Ou seja, o Armínio Fraga defendeu o Lula, já tinha declarado ali um certo arrependimento, agora ele foi conciso, falou, cara, esse governo é um desastre, esse governo arregaça o Brasil de todas as formas que você possa imaginar. Falou há 2 dias atrás. Você acha que o impacto da ineficiência do governo nas questões fiscais e no que está acontecendo no Rio Grande do Sul não justifica isso? Você acha que esses terão coragem de pôr sua cara à tapa de novo para defender Lula depois do que o Lula está fazendo? Não, mas não é só isso não. Matéria do Infomoney. Me penitencio por ter acreditado que o PT teria seriedade fiscal, diz Stumberg. Para Luiz Stumberg, PLDO de 2025 foi um gamer changer, ou seja, enorme do que esperar dos governos em termos fiscais. Ou seja, foi uma virada de jogo para tom para tons ruins, ou seja, para gastar mais,
que até ele assustou. Ele, para quem não sabe, é CEO, é uma gestora de negócio chamada Verde Asset Management, tá? Então, assim, o cara veio aqui e falou, cara, eu acreditei nessa bosta do PT. Eu me penitencio totalmente por ter acreditado nisso. Sabe, o que teve de gente que acreditou nesse conto da carochinha que já tá pulando fora, sabe? Não é um ou outro, não. A grande questão é que o Lula ainda conta com a base de apoio lá no Nordeste. Esse vídeo aqui foi gravado lá em Recife, dentro da Câmara de Recife. E aí, o único tipo de manifestação de apoio ao Lula que você vê é ainda no Nordeste. Olha só o que o povo do Recife fez aqui em relação ao Lula. Eu acho que eu me enganei. Nem no Nordeste o negócio tá bom pro petista. Então, depois de eu ter mostrado esse vídeo do Recife para vocês no Nordeste, acho meio difícil vocês acreditarem que o Lula ainda tá com alguma moral, né? Tá difícil e tá difícil mesmo. Mas vamos lá. O que foi que o Lula vai deixar de legado para o povo brasileiro? O medo. O medo de ser censurado, o medo de ser punido, o medo de ser preso. Responde aqui para mim, meu pequeno gafanhoto. Você tem medo de ser punido, receber uma multa, ou uma visita da Polícia Federal, ou a prisão, se você fazer uma postagem nas suas redes sociais? Você tem medo das postagens que você faz na rede social? Pois é. Olha só. Pesquisa aponta o medo do brasileiro diante de censura nas redes sociais. Matéria da Veja, gente, falando que o brasileiro está cagando de medo de ser censurado nas redes sociais. 61% dos brasileiros temem ser punidos por falar o que pensam nas redes sociais. 31% pode falar e escrever o que pensa. Tá, 31% é petista. E 6,6% tem tanto medo, mas tanto medo que não quis nem responder. Vocês têm noção disso? Tá? Então, resumindo aqui, a maioria aqui pode falar, se postar só para xingar o Bolsonaro, não tem medo nenhum mesmo, tá? Então, esse aqui, tá? Esse retrato aqui é o retrato hoje que eu vejo do eleitorado brasileiro. Esse é o retrato do eleitorado brasileiro hoje. Então, para mim, a chance do PT retornar, ficar, ter reeleição é mínima, já acabou. Quiçá, terminar essa eleição, terminar esse mandato, acho dificílimo já. Pode acontecer, mas acho dificílimo. Agora, reeleição é impossível. A Revista Oeste também tratou, né? Mais de 60% dos brasileiros têm punição por falar ou escrever o que pensa. A Revista Oeste também tratou desse tema e do medo da censura, né? E que é um exemplo de censura? O Paulo Pimenta falou que vai punir, né? A palavra que ele usou é aquela mesmo, feder todos que espalharam desinformação sobre o Rio Grande do Sul lá nas tragédias, na tragédia que aconteceu, que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, o Paulo Pimenta falou o seguinte, olha, não é para falar que 9 pessoas morreram na UTI, tá? Mas teve um prefeito, aliado e amigo do Paulo Pimenta, que falou. Ah, mas não é para falar que os carros estão sendo parados, que os caminhões estão sendo parados e exigida a nota fiscal. A NTT falou que vão ser anuladas as multas aplicadas. Várias pessoas fazendo denúncia de estar sendo multado por falta de pagamento do ICMS. O jornal Record, o SBT pegaram ali em flagrante pessoas sendo autuadas porque estavam levando doações e estavam sem nota e sendo multadas e impedidas de passar. Ou seja, eles inventam que falar a verdade hoje é fake news. Outro ponto é esse aqui, ó. Eles disseram que é fake news
o que está acontecendo dos saques, bandidagem está tomando conta lá no Rio Grande do Sul, fazendo saques, aproveitando a tragédia do Rio Grande do Sul. Piratas, verdadeiros piratas nos rios, roubando, entrando nas casas, roubando e até causando, sabe, coisa pior. Parece que um empresário foi morto lá no Rio Grande do Sul, tá? Tá aqui a Metrópolis anunciando. Saques e violência ampliam o drama no Rio Grande do Sul e Força Nacional é convocada. Por que a Força Nacional já não está lá há muito tempo? Cara, era para ter toda a mobilização, todo o aparato do Estado já era para estar lá. Vamos lá. Diante da situação de calamidade pública enfrentada pelos gaúchos, o governo do estado está com a campanha SOS Rio Grande do Sul para doar. Basta enviar qualquer valor para a chave Pix 92958 800 mil de ré 38, vinculada à conta bancária criada pelo Barinsul do próprio governo, tá? Então a conta é do governo. Eu acho um escárnio isso, um absurdo. O governo tem que vir pedir dinheiro agora para o povo. Mas enfim, o que está acontecendo? Está acontecendo, eles colocaram um título aqui, parece que o conteúdo aqui foi outro, tá? Mas o que está acontecendo? Lá no Rio Grande do Sul, os bandidos estão à solta, estão tomando conta e fazendo saques, causando violência, agredindo as pessoas. E para piorar, tá, pessoal? Para piorar, lá no Rio Grande do Sul também, acabaram de soltar agora bandidos que estavam sob risco a sua economidade física na cadeia. A melhor opção, solta todo mundo que está no aberto, no semiaberto. Soltou todo mundo. Então, fica ainda mais difícil a situação do povo do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Eu já falei sobre isso com você, essa foto que circulou o mundo, mas eu preciso tratar de novo desse assunto com vocês. Por quê? Porque agora é a Folha de São Paulo que está divulgando. A audiência sobre o Brasil nos Estados Unidos tem ataques a Lula e Moraes e comparação entre Bolsonaro e Trump. Uma audiência sobre o Brasil no Congresso dos Estados Unidos nesta terça-feira se transformou em embate entre bolsonaristas e aliados que alegam sofrer perseguição e censura, e democratas que veem nas denúncias paralelos com o discurso do ex-presidente Donald Trump e seus apoiadores. 3 das 4 pessoas ouvidas apontaram supostas violações de liberdade de expressão cometidas por autoridades brasileiras, sobretudo pelo STF, Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. Lá não foram malucos bolsonaristas ou extremistas de direita que fizeram a denúncia, como a esquerda que pinta, tá? Não foi nada disso. O Michael Schellenberg é um jornalista de esquerda que está denunciando a censura aqui no Brasil. Vamos lá, você deve lembrar do Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald é um que levantou a voz e está fazendo denúncias sobre autoritarismo aqui no Brasil. Ele é um cara de esquerda, tá? Já o CEO da Rumble tem nada a ver com bolsonarismo, não tem nada a ver com bolsonarismo, não tem nada a ver com trumpismo. O cara só é dono da empresa e falou: eu fui censurado no Brasil, tive que tirar minha empresa do Brasil. E aí teve o Paulo Figueiredo. Esse é o único, tá? O único que é, lógico, bolsonarista, o brasileiro que foi ouvido. E aí o Paulo Figueiredo foi super conciso, falou: eu sou jornalista e eu sou perseguido e eu tô fora, porque eu não posso ficar lá, que se eu ficar lá eu sou preso. É isso. É óbvio que a esquerda vai passar pano à esquerda. Assim, ficou escancarado quanto a esquerda é contra a liberdade de expressão, é contra o jornalismo, né, contra a independência dos jornais, contra a liberdade de imprensa. Isso aí ficou escancarado pela esquerda, né? Mas o que está acontecendo hoje é que literalmente ficou escancarado de forma assim absurdamente escancarada o quanto hoje a liberdade de expressão está ameaçada no Brasil. Outra matéria que eu quero tratar com vocês.
Isso aqui foi lindo de ver, e aí, como a gente só traz bomba para vocês, eu quis encerrar esse editorial trazendo uma cena bonita. Pois é, uma cidade de Santa Catarina mandou aviões e comboio de caminhões com donativos ao Rio Grande do Sul. Essa cena bonita que você está vendo, dos caminhões saindo, desses caminhões em fila que saíram de Santa Catarina em direção ao Rio Grande do Sul. E o ato tem se espalhado em todas as regiões catarinenses, mas Chapecó, tá? Essa cena aí que vocês viram foi a de Chapecó que ganhou mais repercussão, porque assim, a cena foi bonita demais de se ver, os caminhões saindo em comboio aqui, ou seja, a solidariedade, né? A cidade catarinense de Chapecó se organizando, se estruturando e mandando os caminhões em comboio para lá. Inclusive, teve até cidades catarinenses que fizeram denúncias de que foi exigido sim nota fiscal na passagem de para o Rio Grande do Sul para fazer as doações. Tá, eu vou fazer mais uma matéria, tá? Eu tinha esquecido que eu tinha colocado mais uma aqui. Eu já te passei um melzinho na boca te dando uma notícia boa, uma coisa bonita de se ver, que são os municípios vizinhos ajudando. E aqui, diga-se de passagem, não é o município, é o povo do município fazendo ali a sua parte, né? Mas aí eu vou te sacanear um pouquinho. Tá? Enquanto tudo está acontecendo, a Câmara dos Deputados está gastando R$ 100 mil para deputados passarem o 1º de maio em Cuba. Pois é, o 1º de maio foi regado a dinheiro público bancando viagem de comunista. Que coisa linda, né? A Câmara dos Deputados gastou quase R$ 100 mil para 6 deputados de partidos de esquerda viajarem para Cuba para participar das comemorações do Dia do Trabalhador no 1º de maio em Havana. Segundo dados da Câmara, viajaram a Cuba os deputados Fernando Mineiro, do PT, Lídice da Mata, do PSB da Bahia, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, e Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, e Márcio Gerri, do Partido Comunista do Brasil, do Maranhão. Os parlamentares ficaram na capital cubana entre o dia 29 de abril e 3 de maio. Todos eles receberam diárias e tiveram as passagens aéreas pela Câmara, totalizando um gasto de R$ 97,5 mil. Quem não quer um passeio bancado às custas do dinheiro do povo? Quem não quer passear de graça, né? Pois é, se você quiser passear de graça, vira deputado e filice aí a um partido de esquerda, tá bom? Aí você consegue viajar de graça, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.